Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo da Universidade Federal de Pernambuco e essa é a aula 5 da disciplina Processamento Digital com FPGA. A aula de hoje vamos falar um pouco sobre as representações fracionárias. Esses são os tópicos que vamos abordar na aula de hoje. As leituras recomendadas ainda são, né, o livro do Maia, capítulo 2. Tá? Então esse assunto ainda está lá, a gente passou um pouco rápido, embora que a abordagem do livro ela não é tão interessante assim, tá? Ele contempla, né, alguns tipos de representação fracionárias, mas ele não entra em muitos detalhes da implementação, tá? E aqui é só mais para dar um reforço, que eu noto que às vezes falta um pouquinho disso aí. Então vamos lá para a nossa aula. Então, então pessoal, vamos começar então com a representação fracionária. Tá? Essa representação fracionária que estamos falando, tá? É considerando que estamos trabalhando com ponto fixo. Tá? Ponto flutuante normalmente já trabalha com representação fracionária normalmente, tá? Mas ponto fixo, a princípio, nós trabalhamos com números inteiros. Tá? Então, quando nós estamos utilizando uma representação em ponto fixo e nós queremos representar números que são fracionários, né? Ou seja, números menores que 1, por exemplo, como é que a gente pode contornar esse problema? Tá? Então, vejamos aqui no caso normal, né? Como temos uma notação complementa a 2, né? Nós representamos os números que vão de 2 elevado a n menos 1, né? Menos 2 elevado a n menos 1, até o 2 elevado a n menos 1 menos 1, tá? Os números inteiros dentro dessa região aqui. Tá? Então, se você, por exemplo, considera o n, que é o número de bits igual a 4, com 4 bits você consegue representar números que vão de menos 8 até 7. Todos números inteiros. Tá? Então, a representação fracionária, né, ela funciona você utilizando uma unidade de representação. Então, um exemplo é você considerar que esses dados aqui estão na unidade, né, de 2 elevado a menos n menos 1. Tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, por exemplo, para n igual a 4, né, 2 elevado a menos n menos 1 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3, que é igual a 1 oitavo. Tá? Então é como se cada númerozinho inteiro aqui, né, dentro dessa faixa aqui, estivesse multiplicado por 1 oitavo. Então, embora os inteiros que estamos representando com 4 bits, eles vão de menos 8 até 8, mas na nossa representação, se a gente considera que a nossa unidade é 2 a menos 3, né, então, na verdade, eu estou representando números que estão indo de menos 1 até 7 sobre 8, e com uma resolução de 1 oitavo. Ou seja, cada unidadezinha que a gente tem, a unidade simples, ela vale 1 oitavo. Né? E note que com isso nós conseguimos representar números que vão de menos 1 até quase 1. Tá? Mas note que não conseguimos representar um número 1 com isso. Tá? Então, vamos aqui para uma generalização daquilo que a gente viu. Tá? Então, se a gente tem aqui, né, um complementador totalmente fracionário, né, com n bits, vamos pegar e considerar que nossas unidades são de 2 elevado a menos n menos 1. Tá? Na nossa representação, então, considerando isso aqui, nós podemos representar números que vão de menos 1, né, até 1, né, é quase 1. Tá? É 1 menos né, uma resoluçãozinha que a gente tem. Então você não consegue representar o número 1. Tá? Isso tem suas desvantagens que a gente já vai discutir sobre isso. Tá? Vamos pegar um exemplo então. Tá? Então se números eles são representados por isso, né? Então
se a gente tem um número sendo representado, vamos chamar de XR1, né? A representação dele inteira é x1, tá? É um complemento a 2, né, com n bits, tá? Mas está representando esse número aqui, que é x1 vezes 2 elevado a n menos 1. E o x2 está representando, XR2 está representando x2 vezes 2 elevado a menos n menos 1. Aqui é bem interessante, tá? Se a gente quer somar, basta a gente somar mesmo, que o resultado já vai estar certo, tá? Quando a gente soma, a gente está fazendo aquela soma, né, módulo 12 elevado a n, né? Então isso aqui não vai ser nenhum problema. E, né, claro, quando somamos esses dois, nós colocamos isso aqui em evidência, a unidade é a mesma, tá? Então a soma nessa representação é a soma normal, não tem nenhum problema. Agora, a multiplicação, o que é que vai acontecer? Quando você for multiplicar esses dois, vai aparecer, né, a multiplicação do x1 vezes x2, mas vai aparecer dois termos, que é 2 elevado a n menos 1. Tá? E o nosso resultado precisa estar na mesma unidade. Aqui é um ponto interessante. Então, a multiplicação agora, ela é feita assim. Ó. Nós multiplicamos o x1 pelo x2, a multiplicação inteira, e aqui temos que dividir por 2 elevado a n menos 1. Aqui, a forma como a gente vai fazer essa divisão é que vai dizer, né, se estamos fazendo a divisão por arredondamento ou se estamos fazendo por um truncamento, que tem aquela questão da divisão, né, o erro ele ser balanceado, né, todas aquelas coisas, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui, pessoal. Vamos considerar 4 bits, tá? Vamos considerar que o x1 vale menos 3 e o x2 vale 4, tá? Então, se a representação ela é totalmente fracionária, nossa unidade com n igual a 4, seria 2 elevado a menos 3, né, que seria 1/8. Né? Então, na verdade, significa que o x1 ele é menos 3 dividido por 8, e o x2 seria 4 dividido por 8 igual a 1/2. Tá? Então, somar esses dois números, né, se nós vamos somar, né, o menos 3 mais 4, né, basicamente é somar os dois. Tá? E o resultado, quando a gente fizer a conta, vai dar 1. Então o resultado, quando a gente for somar o menos 3 com o menos 4, o resultado vai dar 1. Tá? E vai ser 1/8. Tá? Já quando a gente for multiplicar, tá? O que é que vai acontecer? O resultado vai ser o resultado dessa multiplicação aqui, tá? Dividido por 8. Tá? Então, essa divisão aqui, né, dependendo de como ela for feita, a gente pode fazer um truncamento ou um balanceamento. Tá? Eu vou escrever aqui essa multiplicação mais destrinchada aqui. Tá? Então, uma maneira simples de fazer, tá, é estender. Tá? Nós sabemos que nossa multiplicação, se nós queremos o resultado em 4 bits, tá, nós sabemos que a multiplicação ela dá um resultado, né, que é um resultado com 16 bits, a multiplicação inteira. Tá? Normalmente, quando nós queremos multiplicar números inteiros, tá, e queremos preservar o sinal, né, ou seja, fazer uma multiplicação com sinal, tá, nós simplesmente expandimos esses números para que a gente tenha uma representação do número em 8 bits. Tá? Porque nós sabemos que a multiplicação com 8 bits vai dar certo. Tá? Então, se a gente expande o número, tá, que eu estou expandindo, estou colocando 3 bits a mais, igual a 1, para dizer que esse sinal aqui é um sinal negativo. Né? Note que isso aqui é a representação do menos 3. Tá? E aqui embaixo tem a representação do 4. Estou colocando 3 zeros porque o número é positivo. É só você repetir esse primeiro valorzinho aqui. Ele simplesmente repete. Tá? Bom, e aí quando você faz isso e multiplica, o resultado dessa sua multiplicação, ela vai estar correta. Né? Na verdade aqui a gente está fazendo a multiplicação com 7 bits, não com 8. Tá? Mas aí essa multiplicação módulo 7 bits, ou seja, se eu considerar esses 7 bits aqui, ela vai estar correta em termos da nossa multiplicação
da nossa multiplicação com sinal, tá, pessoal? E aí, se a gente pega simplesmente esses 4 bits aqui mais significativos, despreza esses 3 bits aqui, joga fora eles, a gente está fazendo o nosso truncamento, tá? Se a gente, pelo contrário, pega esse valor aqui maior, tá? Esse valorzinho maior aqui, e divide ele por 8, fazendo a divisão mesmo, essa divisão aqui, normalmente você vai fazer uma divisão aproximada, e aí às vezes você consegue um balanceamento, consegue um arredondamento, com uma precisão um pouquinho melhor, tá? A custa de uma adição a mais, tá? Esse aqui vai ser um pouquinho mais pesado na maneira combinacional que vai ser implementado, tá? Então vocês podem testar, tá? Implementar esses tipos de multiplicadores, tá? Vamos dar uma olhada aqui, tá? Bom, então vamos generalizar isso aí, tá? E falar um pouco de como é que a gente vai sintetizar isso no Verilog, tá? Então, a implementação do multiplicador, tá? Primeiro, nossas entradas, saídas, produto, tudo vamos considerar com sinal, tá, pessoal? Tudo com sinal. Ou seja, você põe esse símbolozinho aqui, signed, tá? Isso serve para que quando você for fazer um igual ao outro, uma multiplicação, ele sempre vai considerar uma multiplicação com sinal, tá? Nós podemos ter um barramento expandido para a gente fazer a multiplicação. Então aqui são dois tipos, né? Aqui eu estou pegando um barramento aqui expandido, né? Que seria um while, basicamente. Ele vai receber os valores, né? Ou seja, ele faz aquela expansão, multiplica e considera apenas os 31 primeiros bits, é aquela primeira multiplicação lá, tá? É porque normalmente quando a gente faz a multiplicação, ele expande o barramento, né? Você está multiplicando dois números de 31 bits, vai para 62 bits. Tá? Mas nós queremos só pegar os 31 bits ali primeiro, tá? Porque a gente sabe que vai estar correto, tá? Então, veja, isso aqui eu estou fazendo mais simples, tá? Então, se você quiser a multiplicação, né, arredondada, né, ou balanceada, você vai pegar o resultado do PE e vai dividir por essa constante aqui, 2 elevado a 15, né? Que é a mesma coisa que dividir por 2 elevado a 15, né? E se você quiser fazer o truncamento, basta você pegar, né, os bits do 30 até o 15, né? Ou você usar um deslocamento à direita de 15, tá? Com três barrinhazinhas, né, de deslocamento, é um deslocamento que mantém o sinal, né? Então você desloca quase como se fosse uma divisão de fato por 2, mantendo o sinal. Vamos falar um pouco nas desvantagens, tá? Tem vantagens aí? Tem. Né? A primeira grande vantagem é quando você vai trabalhar, por exemplo, com a série de Chebyshev, por exemplo, na qual a gente trabalha com entradas que vão de números entre -1 e 1, por exemplo. Né? Então, para funções do tipo Chebyshev, isso aí é excelente. Tá? Mas vamos ver as principais desvantagens aqui. Tá? Primeiro é que você não tem identidade, você não tem o número 1. Tá? Então, quando você tiver uma multiplicação pelo número 1, você não pode... você não tem como fazer essa multiplicação utilizando um multiplicador com essa representação. Tá? O que de fato você tem que fazer é não multiplicar, simplesmente repete o número. Tá? Isso às vezes pode ser complicado numa situação em que você não sabe qual o valor que está entrando lá para multiplicar. No caso, esse número nunca poderia ser 1. E isso é uma desvantagem. Tá? Em algumas situações você... Né, eu vou mostrar uma implementação do Cordic aqui, por exemplo, que a gente vai ter umas desvantagens quanto a isso. Segunda coisa, tá? É que se você for ver lá o algoritmo de Horner, existe uma adição, né, com o CI. E aí, se o CI, por exemplo, uma das constantes da sua série de potência, né,
Suponha que ela seja um número maior do que 1, pode acontecer, tá? E aí o que acontece é que como é que você vai somar um número maior do que 1 numa representação no qual você não representa, você só representa números que são menores do que 1, tá? Então aí um outro problema aparece, tá? Lembra que eu falei que o menos 1 ele tinha um probleminha? Vamos lá, qual o probleminha do menos 1, tá? Quando a gente faz a expansão do barramento, a gente aumenta n-1 bits, né, para fazer a multiplicação. O que acontece é que o menos 1 vezes menos 1, né, ele acaba, o resultado, né, que daria menos 1, mais seria um menos 1, quer dizer, daria 1. Né, mas se você expande o barramento, tá, com vários números 1 lá, com o sinal, né, e faz essa multiplicação, o resultado acaba indo para um resultado que tem mais do que, mesmo que você expanda o seu barramento em n-1 bits, ainda vai faltar um bitzinho lá. Então, teoricamente, para você fazer a multiplicação do menos 1 com menos 1, você teria que reservar um bit a mais. Bom, e aí, o que a gente pode usar, então, para contornar esses problemas aí, tá? Então, uma possível solução é você utilizar uma parte inteira e uma parte fracionária, né? Ou seja, a gente considera unidades, mas a gente não considera a unidade tão pequena a ponto de a gente conseguir representar números que estão entre menos 1. A gente coloca uma unidade ali intermediária, no qual a gente vai conseguir também representar números acima de 1, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. A gente pode, por exemplo, pegar 4 bits inteiros e 4 bits fracionários, tá? Quando a gente faz isso, a gente pode até representar assim, ó, como se fosse 4 B4, tá? Ou seja, significa que é 4 bits inteiro e 4 bits fracionário, tá? E como é que funciona isso? Vamos utilizar a unidade de 12 a menos 4, né, mas com 8 bits, tá? Então você nota que quando você está representando números com 8 bits, claro, né, na representação complementa 2, você representa números que vão de menos 128 até 127. Tá? Então se você considera a unidade 2 a menos 4, que seria como se você estivesse representando 4 bits fracionários, é como se você dividir isso aqui por 16. Né? Então você teria uma representação que vai de menos 8 até vamos dizer ali, quase 8, né? Seria o 8 menos uma partezinha dessa aqui, um fracionário desse, tá? E a resolução seria esse valor aqui, 12 a menos 4, que é 1 sobre 16, tá? Então, com isso aqui, você consegue representar a unidade, você tem a identidade multiplicativa, né? A única coisa que você não vai ter é muitos bits na sua resolução. Mas aí, claro, você pode aumentar o quanto você quiser na parte fracionária, e na parte inteira, tá? Inclusive, quando você pega, por exemplo, o mais simples ponto flutuante, né? Que é o ponto flutuante de 32 bits. Então, se você separa 16 bits para a parte fracionária e 16 bits para a parte inteira, você tem um range, uma resolução para números que é muito boa, tá? Mesmo sendo ponto fixo, tá? Então, você consegue resolver a maioria dos seus problemas de processamento de sinais, de representação, de filtragem, tudo utilizando essa representação de 32 bits. Mas a maioria dos conversores, né, analógico digital, a maioria deles, eles não tem muita resolução. Né? Então se você vai pegar um dispositivo de áudio, às vezes ele tem 12 bits só, né, de resolução, né? Mesmo você trabalhando lá com 32, né? Tá trabalhando com 32, mas no final sua saída você vai pegar apenas os 12 bits, tá? Então, acho que é muito processamento às vezes, né? Então, o ideal é quando você for fazer o projeto, tá, do seu processador de sinal, né? Que você for instanciar, né? Seus dispositivos, seu DSP, você vai fazer sua resolução de acordo com o seu dispositivo de saída, né? Se você tem uma boa resolução na saída, vale a pena você então melhorar a resolução do seu processamento para você poder utilizar ao máximo a resolução de saída do seu hardware. Agora,
Se o seu hardware está limitado ali nos 12 bits, não vale a pena você usar 32 bits de resolução do seu filtro, porque você não está muito usando isso aí, entendeu? O seu áudio, você está fazendo um processamento tão refinado, mas o teu hardware não está aproveitando essa saída, tá? Ele não consegue ver a essa resolução. Vamos pegar aqui um exemplo, tá, pessoal? Aqui é um exemplo com 8 bits, tá? 4 bits inteiros e 4 bits fracionários, né? O x1 aqui seria x1 vezes 2 a menos 4, x2 seria 2 a menos 4, tá? Aqui, ó, bem simples, tá? Adição, é só somar, você soma, o resultado já vai estar na sua representação normal. Então, adição não tem problema, pode tacar adição, vai funcionar normalmente. Multiplicação, você vai ter que multiplicar e dividir, nesse caso aqui, por 16, tá? Aqui uma ressalva aqui, tá? Essas divisões aqui no Verilog, tá? Você tem que ter muito cuidado. Se você não está dividindo por uma potência de 2, né, constante, o que acontece é que sua divisão aqui, se você botar um número qualquer para dividir, a divisão lá no hardware pode não ser sintetizável, embora você possa simular isso no Model sim, sem problemas, tá? Então muito cuidado com isso aqui, tá, pessoal? A gente vai ter um probleminha desse lá na implementação do Cordic, mas vou mostrar implementações, tá, de hardware e eu vou comentar um pouquinho sobre alguns problemas que vão surgir, tá? Então vamos lá. Então, antes de passar para o quartos, tá? Deixa eu só falar um pouquinho, é bom comentar, tá? É que você não precisa ter exatamente a mesma quantidade, tá, de bits para número inteiro e para bit fracionário. Isso vai depender muito da variação da sua entrada e vai depender muito da função que você quer implementar, de vários fatores, tá? Então você pode utilizar uma unidade qualquer, tá? A princípio, vamos chamar de NF, tá? Que ela pode não ter nenhuma dependência com o N, que é a quantidade de bits, né? Claro que tem que ser menor do que o N, esse NF que é o número de bits fracionários, tá? Então NF é a quantidade de bits fracionários, x1 e x2 inteiros, né? Então estamos trabalhando em unidades de 2 a menos NF, tá? E esses sinais aqui serão números com sinal, ou seja, complementa a 2, tá? Como é que faz a adição? Soma. Multiplicação como faz? Aqui, tá? Multiplica, tá? Isso aqui eu estou falando aqui já em termos de Verilog, mas note que isso aqui, pessoal, isso aqui tem que ser uma constante, tá? Se por algum acaso você botar uma função aqui dentro, mesmo que ela dê uma potência de 2, é muito provável que o Verilog ele vai fazer alguma meleca lá, tá? Então não tenha cuidado com isso. E se você quiser fazer truncado, tá? Que também você, dependendo da quantidade de bits, a precisão pode ficar muito boa, né? Essa é uma maneira aqui de fazer. Vamos assumir um padrão, tá? Também para a gente utilizar, tá? O padrão do nosso curso aqui, tá? Vamos considerar n igual a 16 bits, tá? A gente vai trabalhar com a saída de áudio lá da nossa placa, na DE12, tá? E a resolução, se eu não me engano, acho que são 12 bits, tá? Então, se você trabalhar com 16, está melhor já. A gente está fazendo até conta mais do que a gente necessitaria, tá? E vamos utilizar, tá? Claro, vamos querer também trabalhar com números que são próximos de 1, né? E números que são menores que 1, tá? Mas vamos usar uma representação balanceada. Se você for ver também a maioria dos exemplos lá do nosso livro-texto, né? Eles consideram resolução fracionária de 8 bits, tá? Então, teremos uma quantidade, uma representação, né? Ponto fixo, complementa 2, considerando 8 bits inteiros e 8 bits fracionários, tá? Quando a gente for fazer isso, tá? A gente pode, como falei, tá? Implementar. Quando a gente tiver que fazer uma adição, faz assim. Produto a gente faz desse jeito aqui, tá? Note que isso aqui é uma constante, aí vai funcionar, né? Se aqui não for uma constante, você vai ter alguns problemas, mas, enfim, talvez você consiga contornar. E se você quiser fazer por truncamento, você usa, né,
esse símbolozinho aqui com um 8 aqui, que é a mesma coisa que você deslocar o sinal, tá? E manter o sinal, tá? Bom, então considerando isso, tá? Eu estou passando aqui alguns probleminhas para vocês, tá? Tentem nessa nossa representação padrão, tá? A partir aqui da nossa disciplina, sempre vamos considerar esse nível aqui, tá? De resolução, tá? Então, representem o número π, menos π, raiz de 2 e menos raiz de 2 nessas representações aqui, tá? Além disso, estou passando aqui esse probleminha, implementar a função arco tangente de x, a exponencial de x, tá? Aqui na equação 2,87 lá do livro, ele já calcula os coeficientes da exponencial, considerando a série de Chebyshev, tá? Das equações 2,67 até 2,69 tem os coeficientes da série do arcotangente, também utilizando a série de Chebyshev, tá? E aqui implementar um Chordich sequencial, e esse Chordich aqui eu vou apresentar para vocês logo mais. Então, pessoal, cheguei aqui com, né, um multiplicador, tá? Eu estava tentando implementar, né, essa multiplicação direta com um único assign, né, sem definir um barramento expandido, mas, enfim, deu alguns erros, tá? Eu tinha testado antes de um jeito, mas apareceu... Lembra daquele problema lá que eu falei, da multiplicação do menos 1 com menos 1? Então, eu acabei conseguindo resolver, tá? Para isso, eu estou colocando o meu resultado, digamos assim, intermediário, que seria um produto dos dois, tá? Dentro de de um barramento aqui, né, de 32 bits, tá? Então ele faz a multiplicação inteira, né? O resultado cabe, né, em 32 bits, e aí, após ele calcular esse resultado, eu faço o meu truncamento, tá? Então, lembra que eu tinha... enfim, dá para você fazer isso com... se você expandir esse barramento aqui com 31 bits, né, ou seja, de 30 para o 0, aí você vai ter aquele probleminha lá do menos 1, tá? Mas basta você expandir um pouquinho mais o seu barramento, tá? Claro, pode ser que você expandir um barramento um pouquinho, né, possa gerar um problema de energia futuramente, tá? Mas se você quer um resultado mais confiável, né, não quer ter esse problema de se preocupar com menos 1, multiplicado por menos 1, aí você expande aí o barramento, tá? Claro, você tem que ver cada situação. Então o que é que eu faço? Eu faço o produto, tá? E aqui eu estou implementando com o truncamento, tá? Note aqui que deu poucos warnings, né? E se você for ver lá os warnings, são coisas bem simples, né? Ele fala sobre esse truncamento aqui, né? Que esse valor aqui é 32 bits. E esse aqui vai para 16 bits, tá? Basicamente isso. O outro, ele fala sobre que como eu não defini qual é o FPGA que eu estou utilizando, né? Ele não tem como saber se vai ter multiplicador para todo mundo, se tem processador para todo mundo, enfim, é um erro mais comum, tá? Vamos dar uma olhada para ver como é que ele implementa, tá? Então se você for olhar para ver, esse é o com truncamento, tá? Se você for ver, basicamente ele joga o multiplicador e aproveita aqui os bits do resultado do multiplicador, é bem simples, tá? A implementação direta com o multiplicador, tá? Ok, vamos implementar agora o com arredondamento, tá? Basicamente eu vou descomentar isso aqui, comentar isso aqui, tá? Vai rodar aqui, tá? Salvei. Então, mas agora quando você vai ver a implementação, tá? Ele coloca mais um somador, tá, pessoal? E aí, tá? Aqui é um exemplo, tá, da multiplicação. Lembrando que essa multiplicação aqui é uma multiplicação puramente fracionária, tá? Então não é aquela multiplicação na qual a gente definiu como padrão, tá? Então vou disponibilizar isso aqui para vocês, mas vou deixar que vocês implementem o multiplicador, tá? Padrão da gente, tá? De 16 bits, mas do tipo 8 bits inteiro e 8 bits fracionário, tá?
Então, pessoal, estamos aqui, né, com a implementação do Cordic, tá? Eu implementei, testei, funcionou, tá? Enfim. Então, tem algumas coisas que eu vou precisar mostrar para vocês com um pouquinho de detalhes, tá? Primeiramente, o nosso Cordic, tá? Eu estou usando aquela interface que a gente definiu, tá, nas aulas, que seria a gente ter, né, escolher o objetivo e ter um bit de start, tá, para começar a computar, né? E você mantém o start em 1, né, que ele vai computar e vai chegar um momento que o resultado vai ficar pronto para você, né? Então, quando você quiser calcular um novo resultado, você bota o start para 0, atualiza o valor do x e aí coloca o start para 1, tá? E por que eu fiz esse tipo de implementação? Tá? A ideia é que esse Cordic ele vai ser usado para várias funções, tá? E é importante que os cálculos e as computações elas só sejam feitas enquanto você estiver realmente querendo calcular, né? Isso evita de que, no caso de você não estar utilizando o Cordic para nada, ele não vai estar computando dados, né, com sua entrada lá que você está colocando, e ele está lá fazendo conta, fazendo processamento. Isso vai consumir a energia do seu circuito, tá? Então, na maioria dos sistemas, isso não se faz, tá? Então, você prende o seu dispositivo para que ele só opere no momento que você diga, olha, computa agora. Aí ele só vai fazer qualquer conta, qualquer soma que ele for fazer, ele só vai fazer no estado que está definido para ele fazer essa soma. Se ele tiver em outro estado, né, ele não vai fazer, tá? Basicamente eu fiz uma máquina de estado com 4 estados, tá? Mas aqui ela está um pouquinho grande, tá? Então, basicamente, deixa eu explicar aqui o que é que tem o Cordic, tá? Ele vai ter uma máquina de estado com 4 estados, tá? E eu fiz 4, dava para fazer com 3, tá? Mas eu fiz com 4 estados justamente para ter um estado ali para ele inicializar as entradas, tá? Ou seja, ele só faz a leitura da entrada, né, depois de impulso de clock, de qual você diz que pode começar o start, tá? Então isso aí serve para ele poder separar bem, suponha que a entrada fique lá variando e você não queira fazer nenhuma conta, então aquela variação ali ela não vai influenciar em nada o seu circuito. Então isso vai fazer com que o seu circuito ele só vai consumir energia na hora que você realmente mandar ele calcular. Ele não vai fazer contas desnecessárias lá dentro. E ele vai ser um circuito do tipo low power, tá? Então é importante você ter isso aí, tá? Então vai ser uma máquina que ela vai ter 4 estados, ele tem um idle, o init, o comp e o done, tá? Eu já vou mostrar como é que ficou, tá, a máquina de estado aqui mesmo, tá? Vamos ter que mais, tá? Aqui temos um registro de dados, né, que na verdade eu estou implementando essa máquina no mundo de um Corkive, tá? Lembra que eu falei que não, implemente em máquinas separadas e depois você junta, tá? Então, estou fazendo exatamente o que eu disse que não era para fazer, tá? Mas lembra-se que eu falei também, olha, como o Cordic é uma máquina que ela vai servir para fazer vários outros cálculos, então, nesse caso, somente nesse caso, né, eu disse, olha, como a máquina é simples, você abre uma exceção, né? Por que eu faço isso? Eu estou fazendo um contador, tá, que é específico para funcionar como essa máquina aqui, tá? Não conseguiria fazer, se eu for pegar um contador genérico, ou vou fazer um outro contador mais geral e depois utilizar com ele, talvez não fique tão eficiente, tá? A gente fazendo aqui tudo junto e já deixar pronto para ele, tá? Mas vocês vão notar que vão ser 3 maquinazinhas que estão em paralelo, que poderia sim ser feita em arquivos diferentes, com test bench diferentes, tá? Inclusive, se eu começasse a detectar muitos erros, tá, eu iria separar as máquinas, fazer tudo separado, tá? Mas como eu consegui debugar e consegui tirar todos os erros, então acabou que deu certo, tá? E a máquina está aí funcionando, né? Eu cheguei inclusive a fazer alguns test bench, eu vou mostrar em breve para vocês, tá? Então, aqui tem uma parte aqui que é a máquina de estado, tá? Então, na nossa máquina de estado vamos ter o sincronismo dela, a transição dos estados e a transição das saídas, tá? Porque a gente vai colocar o done, né? O done é para dizer, olha, terminei a computação, então é referente a essa saídazinha aqui, done, tá? Um registrozinho.
Já essa nossa saída aqui, o XI, Y e ZI, eles são exatamente os estados do XI, Y e ZI do Cordic, tá? Então eles vai sendo, a cada iteração eles vão sendo atualizados, tá? E quando o dono terminar, significa que terminou a computação. Os resultados que estão aqui serão as nossas saídas, tá? Então, vamos utilizar isso aqui como saída, tá? Embora que isso aqui também vai ser um registro, tá? E aí é a nossa segunda maquinazinha, que é a unidade aritmética do Cordic, que é justamente aquela equação matricial lá que é feita a cada ciclo. Ou seja, eu vou atualizar o meu registro, tá? Então tá aqui, ele tem um sincronismo, tá? No reset eu estou zerando aquelas memórias, né? Estou zerando o objetivo, né? E num ciclo normal, tá? Eu vou colocar o próximo valor, tá? A transição dos estados está aqui, tá? Então, eu já vou explicar, tá? Mas a gente teria uma terceira maquinazinha, né? Que seria a memória ROM, que contém os ângulos, né, do Cordic, tá? E aí eu decidi colocar os ângulos, né, em unidades de grau, tá? E utilizando aquela nossa representação 8 bits, 8 bits, tá? Então se você for ver, por exemplo, inclusive o último ângulo ele já seria zero, tá? Você pode até perguntar, professor, mas se for zero, não é a mesma coisa que fazer com 15 interações? Não, não seria, porque às vezes o Cordic ele utiliza também o x e o y. Mas em termos de ângulo, claro, se você tiver uma função que tem a ver com um ângulo, né, você fazer com 15 interações ou fazer com 16, dá no mesmo, tá? Bom, então vamos agora, eu vou explicar rapidinho as máquinas aqui, tá? Primeiramente, deixa eu explicar como é que é a máquina de estado, vamos dar uma olhada aqui em como é que ficou aqui a nossa máquina de estado. A nossa máquina de estado está nesse negocinho aqui amarelo, State Machine. E basicamente é assim, nós começamos nesse estado aqui, tá? Que é o nosso idle, né? Enquanto o start for 0, ele fica aqui no idle, então ele não sai aqui do idle. Quando o start for para 1, né? Ele vai para esse segundo estado aqui, que é um estado que ele vai inicializar a máquina, preparar a máquina para fazer a computação. Basicamente o que ele vai fazer nesse estado aqui é pegar o valor que está na entrada e jogar no x0, que é o x de entrada, tá? Então ele vai pegar o valor que está no x0 e vai colocar no nosso xi. Vai colocar o valor que está no y0, que é o y de entrada, e vai colocar no yi. E também do z, né, que seria o nosso ômega, né? Eu estou usando a anotação do livro, ele vai pegar o z e vai colocar lá. Tá? Então ele vai colocar todos os valores e o objetivo também. Ele vai pegar o objetivo e vai jogar para cá. É só isso que ele faz nesse estado. Então, quando ele vai para esse estado, no estado seguinte, obrigatoriamente ele vai para o estado de computação, tá? Que é um estado de iteração. A partir daqui, o x, y e z, eles já foram colocados. E eu deixo de olhar para a minha entrada. Então, mesmo que eu modifique minha entrada, que eu modifique o objetivo, os dados já foram salvos nesse estado aqui. Então, para o sistema é indiferente eu mexer na minha entrada, que ele já ele está calculando a entrada, considerando a entrada nesse instante aqui, tá? Então se depois eu já quiser ir preparando um novo valor para ir já deixando lá pronto, para quando terminar aqui eu der outro pulso, já posso fazer isso, não tem problema. Mas a máquina aqui vai estar operando, ela vai estar operando. Eu poderia até ter uma saídazinha também que avisasse que a máquina está ocupada, tá? Às vezes é normal. Então, se eu estou nesse estado, quando eu estou nesse estado 0, eu estou desocupado, né? Mas se eu estou nesse estado, ou nesse aqui, eu estou ocupado, tá? Então ele pode ficar avisando também. Eu poderia ter esse flag, eu acho que eu acabei não colocando, tá? Mas se vocês quiserem depois colocarem, é tranquilo. Então o que é que ele vai fazer aqui? Nesse estado, basicamente, ele vai fazer as computações aqui, tá? Esse é o estado 1, né? Se você olhar também, pessoal, uma coisa interessante, tá? Sempre que você puder evitar transições de bits, tá? Faça isso, né? Porque você mexer um bit em um registro, você gasta energia, tá? Você está consumindo ali energia dinâmica, tá?
Então, note que olha a transição que eu estou fazendo. Eu estou fazendo do 0 para o 0,1. Depois eu estou fazendo do 0,1 para o 1,1. Note que cada transição de estado eu estou mexendo um bit. Tá? Se você fizer de qualquer jeito aqui, você pode mudar 2 bits. 2 bits por... Você pode ter situação que você muda 2 bits, tá? Entre transições de estados. E isso não é bom. Mas se você puder sempre ir fazendo com o mínimo número de transição de bits, isso vai ser melhor para sua máquina, menos energia ela vai consumir, tá? Bom, e aí, basicamente, quando ela terminar a computação, esse estado aqui ele vai ficar aqui enquanto o contador estiver contando. Quando o contador chegar no 15, significa que ele percorreu, né, do 0 até o 15, ou seja, ele fez as 16 iterações. No estado seguinte, ele vai para esse estado aqui, que é o estado de terminei, né, o estado done, né? E aí ele vai ficar aqui enquanto o meu start, né, for igual a 1, tá? E quando eu tirar o meu start de 1, colocar o meu start 0, ele volta, tá, para o meu estado de inativo. Estou pronto, né, e pode mandar outro conta aqui que eu faço. Tá? Basicamente isso, a máquina de estado. Tá? Ok. Vamos então, tá, ver como é o nosso contador interno. Tá? A gente tem também um contador interno. Tá? Então são, na verdade, 4 máquinas, né? Considerando a ROM a máquina também. Tá? Então o contador interno também ele tem um sincronismo e uma transição de estado. Tá? Qual é a saída do meu contador? Basicamente esse izinho aqui que é uma variável interna. Tá? Então, no sincronismo, basicamente, né, no reset, eu zero, tá? Deixo ele zerado, né? E o i, caso não seja um reset, eu vou para o próximo estado. Tá? Isso porque também o contador não vai ficar contando o tempo todo. Tá? Lembra que eu falei, as operações lá dentro não podem ser feitas de maneira que... Então o contador só vai contar quando ele estiver no estado que é para contar. Né? E aí, se vocês olharem aqui a transição de estado do contador, tá? No inativo ele permanece em 0, no init, né, no inicial, ele permanece em 0, já no estado de computação, que aí sim eu estou fazendo as interações dos meus estados, eu vou incrementando ele de 1. Então eu vou pegar o i, somar i mais 1. E vou incrementando, vou incrementando, vou incrementando. Tá? E também no estado done, o que é que eu faço? Eu zero, tá? Eu zero para que ele já fique pronto, né, para a próxima computação, né, que eu vou precisar fazer. Tá? Pois bem. E o meu contador, veja que ele só tem esse always, né, e a transição de estado. Só isso. Qual é a saída dele? É esse izinho aqui. Tá? E esse i eu vou usar para fazer a minha transição do estado. Se você for ver aqui, ó, tá? Na minha transição de estado, quando eu estou no estado computação, tá? O meu próximo estado eu vou olhar para o meu contador, ou seja, eu vou olhar para o meu i. Né? Então se o meu i for 15, né, eu vou para o estado done. E se não, eu continuo no estado computação. E aí o i vai ficar sempre incrementando. Tá? Note que é bem diferente de você fazer uma lógica de programação. Tá? Aqui é tudo hardware e a gente está ligando um hardware no outro. Tá? É assim que tem que ser feito. Vamos lá. Vamos então para a nossa né, penúltima máquina aqui, né, que é a unidade aritmética do Cordic, que basicamente vai implementar aquela operação matricial. Né? Vai ter um sincronismo, ou seja, no reset eu vou zerar todo mundo com 0, vou deixar todo mundo zerado. Tá? E aí, depois do reset, o que é que eu faço? Eu mantenho, né? Normalmente eu vou fazer o xi igual ao próximo xi, tá? Mas aí, quem vai dizer quem é o próximo xi é a transição dos estados aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, tá aqui, tá? Dependendo do estado, né? Então, olha só, no estado de inativo, tá? Se eu estou no estado inativo, simplesmente eu mantenho
o meu próximo XI ele permanece ao que é atual. Note que não depende da minha entrada. Agora, quando eu vou para o que é que isso faz? Isso faz com que o meu registrador ele não fique sempre mudando, super que minha entrada fique variando lá, tá? E mesmo que eu não faça nenhuma conta, se eu ficar sempre carregando o meu registrador lá na hora, o que é que vai acontecer? A cada ciclo de máquina, se minha entrada ficar variando, mesmo que eu não esteja fazendo conta nenhuma, eu vou estar consumindo energia, porque eu estou mudando os valores do meu registro, tá? Então isso aqui é meio que uma barreirazinha que vai fazer com que o seu circuito ele não consuma energia enquanto você não quiser fazer nenhuma conta. Então se o start for zero, você continuar no estado inativo, ele simplesmente mantém o XI que estava antes. Ele não coloca nem o XI da entrada. Então a sua entrada pode variar à vontade, que não vai consumir nenhuma energia. Ele vai desprezar aquela entrada. Ele vai sempre considerar normal. Agora sim, quando você dá o start, que você vai para o init, aí sim, ó, tá vendo? O próximo XI ele vai receber o XI da entrada. Então é somente nesse estado que você vai carregar a sua entrada. Note que é uma única vez. E fazendo isso, você consegue fazer um circuito completamente low power, né? Independente da sua variação de entrada, né? Então, mesmo que seu sistema, né, não esteja sendo bem projetado, alguém coloque uma entrada variável lá e fique variando mesmo sem precisar calcular, seu sistema ele não vai consumir energia, tá? Então isso é bem interessante. Então é somente nesse estado aqui init que eu faço a inicialização, tá? E aí, como é que eu faço minha computação, tá? Então aqui é que está, né? Veja o que eu estou fazendo aqui, tá? Primeiro, o que é que eu olho? Eu olho o objetivo, né? Então se o objetivo for igual a 1, ele vai depender do ZI, né? Se o objetivo for igual a 0, ele vai depender do YI, né? Do sinal do YI. E o sinal do ZI e o sinal do YI está no último bit dele, né? Que é o bit 15, tá? E aí eu vou verificar esse bit, né? Se esse bit for 1, significa que ele é um sinal negativo, então eu vou fazer uma rotação em um sentido. Se for 0, significa que ele é positivo, eu faço uma rotação no sentido reverso, tá? Então, basicamente é isso, tá? Notem aqui também, tá, pessoal, que eu estou usando a divisão. Tá lembrado que eu falei que a divisão você tem que usar uma constante? Pois é, como aqui essa constante ela seria variável, seria, por exemplo, dividido por 2 elevado a menos i, por exemplo, né? Então, quando você tenta fazer isso, né, com o Verilog, você tem muito problema, tá? Então, o que, é que vai acontecer é que vai acabar dando um probleminha aqui, tá? E aí, você pode tentar fazer, né, aqui eu estou usando o truncamento, tá, pessoal? Porque o truncamento não tem aquela adição. E aquela adição, ela tem um certo probleminha aí, tá? Porque na primeira iteração, quando o i for igual a 0, você tem que... você não tem como truncar, né? Porque você teria que pegar, né? Você teria que pegar o x mais y, tá? Que a variável i ela é 0 na primeira iteração. E aí você não vai fazer nenhum truncamento, você não vai deslocar, tá? E aí quando você for somar aquela componente, você teria que somar o bit menos 1, né? Então, nesse caso você teria que criar um outro estado, tá? Só para você fazer essa primeira iteração, que esse primeiro estado não iria olhar para o truncamento, e depois os próximos estados, sim, você teria um truncamento ali para adicionar, tá? Então a máquina ela ficaria um pouquinho mais complicada, mas eu vou deixar para vocês pensarem em fazer, né, talvez um novo estado, que seria o estado 0, e depois você vai fazer os estados seguintes, tá? E aí sempre, claro, tentando construir uma transição de estados de tal maneira que o circuito fique low power, né, e que varie a menor quantidade de bits, né, da representação dos seus estados na sua máquina de transição de estados, né, até porque você sabe exatamente qual vai ser a ordem das transições. Então você pode pensar nisso aí, né? Mas enfim, aqui você pode dar uma olhada, tá? Claro, estou fazendo então por truncamento, então o resultado vai ficar completamente errado. Não, o que pode acontecer é que em algum momento ele vai ficar somando lá ou subtraindo 1 dividido
256, né, que seria a minha resolução aí nesse caso, né? E, claro, dependendo se o resultado for bastante alto, isso aí é bem desprezívelzinho, não vai interferir tanto na sua conta, tá? Pois bem, vamos dar uma olhada aqui. Note que é somente nesse estado de computação que eu faço essa conta, tá? Depois que eu saio desse estado, qualquer outro estado, tá, ele ou mantém ou ele vai atualizar com os novos valores de entrada, tá, pessoal? Então veja que o circuito está bem resumido aqui, tá? E por fim, a memória, né, que eu tenho que colocar os ângulos. Ah, professor, como é que o senhor calculou isso aqui, né? Como é que se calcula esses ângulos, tá? Então, para calcular esses ângulos aqui, né, os valores aproximados, aí eu já vou mostrar como é que eu fiz isso e eu utilizei o Scilab, tá? Então, eu vou mostrar aqui como é que funciona. Quer dizer, vou mostrar depois. Primeiro eu vou mostrar o Cordic funcionando, tá bom? Então, vamos ver o Cordic em ação. Bom, estamos aqui no Cordic, tá? E aí, estou mostrando o arquivo de teste bench, tá? Esses arquivos eu vou disponibilizar com vocês, tá? Basicamente, o que é que eu estou fazendo? Eu estou simulando, tá? Claro, uma inicialização, eu aplico um reset, tá? Coloco valores iniciais aqui. Mas aí a primeira coisa que eu estou fazendo estou fazendo aquela simulação de calcular o módulo do vetor 2,1, tá? Isso eu estou fazendo daqui para cá, tá? Eu já vou mostrar um pouquinho. Depois eu estou fazendo o quê? Estou calculando o arco tangente de 3/4, tá? Isso são coisas que eu fiz lá na aula, tá? E a gente está vendo aqui na prática qual o resultado do Cordic. Nota que essas duas aqui o objetivo é igual a zero, tá? Mas aí eu na última função faço um objetivo igual a 1, que é zerar o z, e nisso eu estou usando para calcular o seno e o cosseno, né, de 30 graus, por exemplo, tá? Então a primeira que eu estou implementando a função módulo, né, de 2,1, que seria basicamente a raiz de 5, né? Nessa segunda aqui estou implementando a função arco tangente, e nessa terceira aqui eu estou implementando a função seno e cosseno ao mesmo tempo, tá? Então são as duas ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados, tá? Então aqui já rodei, tá? Deixa eu sair passando aqui, vou passando aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente conseguir ver a transição dos estados, tá? Cadê o zoom aqui? Isso. Pronto, aqui já dá para ver. Tá? Vamos botar aqui. Então se você for vendo aqui, ó, começou. Note que esse aqui é o meu XYZ e aqui é o meu XYZI. Esses daqui são os importantes, tá? Então, note que começa aqui o meu YI, começa com 256. Se o meu objetivo é zero, tá? Então, objetivo igual a zero, eu tenho que zerar YI. Então, a cada iteração, esse YI vai ficando menor, tá? Então, eu vou passando aqui a interação. Note que ele chegou em zero, note que, inclusive, nem varia mais, tá? Embora que você tenha alterações aí dos ângulos e tudo mais, tá? Mas aí, começa que ele acaba ficando em zero, né, uma vez que ele chega em zero, toda vez que você fizer a divisão por 2 vai dar zero, né? Vai sempre somando zero. Então ele acaba convergindo, em algumas situações acaba que você não consegue convergir, né? Como eu estou fazendo por truncamento, se você for dividir -1 por 2, vai dar -1.
E se você ficar sempre dividindo por 2, vai dar no menos 1 e acaba que ele sempre fica ali no menos 1. Mas seria esse menos 1 seria menos 1 dividido por 256. Então iria somar esses errinhos ali, né? Que, é claro, se isso ocorre logo no comecinho, pode dar um... Assim, você pode ter um errinho ali um pouquinho alto, tá? Mas nada que vá comprometer o seu circuito. Vamos dar uma olhada aqui nesse resultado. Ó. O x termina em 945, tá? É o valor que vai para a convergência. Essa primeira função é o módulo, tá? Então, se você pegar, né, o 945, vamos pegar aqui o Scilab, tá? Então, se você pegar o 945, tá? Multiplica por 2 elevado, divide, tá? Por 2, divide por 256, tá? 256, tá? Que é a nossa unidade, tá, pessoal? Tá lembrando que a unidade é 1 tá considerando 8 bits, então é 1 dividido por 256, tá? Então, no final, nosso x está 945 na unidade 256. E vamos lembrar também, tá, que o Cordic, quando você está operando ele, o teu resultado ele também está multiplicado por uma constante. Não sei se vocês lembram lá, né? Que é a constante, que é aquelas constantes dos cossenos, tá? Aquela constante ali a gente também não aplica no Cordic. Então a gente considera que, na verdade, no Cordic, nossa unidade seria aquela constantezinha que ela é, se não me engano, acho que é 0.607, tá? Depois dá uma confirmada se é isso, né? Então seria 0.607, claro, dá para aproximar melhor aqui, né? Pegar mais casas decimais, mas isso aqui já está razoável. O 945 e o 256 da nossa representação. O resultado dá 2,24, tá? Vamos ver quanto é que é raiz de 5, só para ver se está dando próximo, tá? Então raiz de 5 dá 2,23, tá? Então veja que, né, se você vai representar com 2 casas decimais, o resultado dá igual, tá? Se você vai com 3 casas decimais, aí dá uma diferençazinha aí, mas nada preocupante assim, tá? Ok, então primeiro resultado, ótimo. Então o próximo, tá? Vamos calcular, deixa eu sair passando aqui, né? Então aqui terminou o done, né? Veja que aqui termina a variável done, ela vai para 1, e a partir daqui eu já posso entrar com um outro valor. E aí, cadê o meu start? Tá aqui. Aqui eu dou um pulso no start, tá vendo? E aqui eu coloco um novo valor aqui no meu x, tá? O meu x passa a ser 192. Tá? Então ele começa aqui com 192. O meu y ele vai para 1. Tá? Então, se eu não me engano, acho que esse 192 é o 3/4, tá? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos pegar aqui o 3/4, tá? E se eu quero escrever esse 3/4 na unidade de 2 a menos 8, eu tenho que simplesmente multiplicar ele por 256. Então, vou fazer 256 vezes 3 e dividir por 4. Tá? Então, dá 192. Tá? É aquela variávelzinha do nosso x. O y a gente está mantendo igual a 1. Né? Então, vamos ver o que acontece. Tá? Aqui também o objetivo seria calcular esse arco tangente. Então, vai começar os cálculos. Note que a partir daqui já zerou, acabou convergindo, mas o ângulo ele vai ficar operando, tá? E vamos ver aqui o final, tá? No final deu menos 13,648, tá? Então, se você lembrar, o ângulo ele sai negativo, né? Se você inverter o y também, se você colocar o y num valor negativo, ele sai positivo também, se você já quiser que saia positivo. Mas é bem simples aí. Então vamos verificar esse resultado se está batendo com o arco tangente de 3/4, tá? Primeiro vamos ver que resultado é esse na nossa unidade. Como aqui está envolvendo a variável zi, né, é a variável de ângulo, então não tem aquele fatorzinho de correção, tá? Aquele fator de correção está fora. Vamos então fazer, né, essa continha aqui para descobrir quem é esse 13,648. Então vamos lá. 13,648, tá? Então eu quero saber quanto é que vale isso na minha unidade.
tá? A minha unidade seria pegar isso aqui e dividir por 256. Então isso aqui dá 53,3125, tá? Pois bem, vamos descobrir quanto é arco tangente de 3/4. Dá isso aqui, tá? Mas aí, esse valor aí é em radianos. Vamos passar para grau, tá? Para passar para grau, eu posso multiplicar por 180, né? Isso, e dividir por, tá? Vou pegar aqui, eu vou multiplicar por 180 e vou dividir por pi, eu acho que é isso aqui, né? Vamos ver aqui. Não é isso não. Então, pessoal, eu vi o que foi que deu errado aqui, né? E aí, tá, por engano eu coloquei no lugar do x, se você for ver aqui, né, eu coloquei o x como sendo 3/4 e o y igual a 1, tá? Então acabou que eu troquei o x com o y, tá? Quando a gente faz isso, a tangente do ângulo passa a ser o inverso, né? Então, o que na verdade eu estou fazendo a conta seria do arco tangente, em vez de ser de 3/4, eu estaria fazendo a conta do arco tangente de 4/3, tá? Falha minha, tá, pessoal? Mas, né, então, tudo bem. Se você for, é isso que está diferente lá do Cordic, tá, que a gente fez na aula, tá? Então, de fato, esse resultado aqui, vamos lá para o... Né? Então, de fato, tá? Se você pegar o arco tangente de 3/4, vai dar isso aí, tá? Mas se você pegar o arco tangente de 4/3, tá? Vamos ver aqui. Aí sim daria, em graus, 53,13, tá? Vamos comparar aqui com o que o nosso Cordic calculou. Deu 53,31, tá? Então, aproximação, né? Se você aproxima na casa de graus, né? Se for medir o erro, né? Tá da ordem de 0,2 graus, tá? Então, é um erro relativamente baixo. Ok, pessoal? Vamos então continuar para a última, né? Espero que não esteja nenhum erro aqui. Nessa última aqui, a gente vai calcular o cosseno e o seno de 30, tá? Vamos lá. Nesse aqui, o objetivo aqui é zerar o z, tá? Então, vamos lá. Aqui, o que eu estou fazendo, tá? Quais são os meus valores de entrada, tá? Eu estou colocando o x igual a 1, tá? O y igual a 0 e estou colocando menos 76,8. Isso em graus, tá? Estou colocando isso na minha variável do ângulo, que é o z, tá? Então, isso em graus equivale a, vamos ver aqui, 76,80, tá? Dividido por 256, isso aqui dá 30 graus. Vocês podem fazer a conta aí com vocês, tá? Eu fiz aqui usando a minha calculadora aqui normal, tá? Então isso aqui seria como se eu tivesse colocado no meu ângulo 30 graus. E o meu objetivo agora é zerar o ângulo. Quando ele for zerar o ângulo, ele vai fazer com que esse vetor ele vá para cima, tá? E quando ele vai rotacionando, o que vai acontecer? O x e o y, ele vai ter respectivamente o cosseno de θ e o y vai ter o seno de θ, já que o vetor ele é um vetor 1, 0 no x, tá? Então vamos ver aí o que vai acontecer nessa simulação. Nota que começa aqui, né? Nota que começa aqui o x igual a 1, y igual a 0. E aí começa as rotações a acontecer, tá? Então vamos lá. Ele vai indo, acabou convergindo aqui, convergiu aqui, tá? Então vai convergir aqui, o nosso x vai convergir por 365 e o nosso y vai convergir por 210, tá? Então vamos ver esses resultados, tá? Lembrando que a unidade do x e do y, ela divide por 256 e multiplica por aquele fatorzinho, tá? Que a
que a gente considerou, né? Então vamos lá. Então vamos lá, vamos pegar primeiro o x, né, que seria o cosseno, 365. Tá? Então vamos pegar aqui 365, tá? Vou multiplicar para o nosso fatorzinho, que é 0,607, e vou dividir tudo por 256, né? E essa seria a nossa unidade do x. E vai dar 0,8654, tá? Vamos calcular o cosseno de 30 graus, que seria o cosseno de 6. Então vamos calcular aqui o cosseno, que seria de 30 graus, que seria cosseno de π sobre 6. E dá 0,866, tá? Então você vai ter aí, com duas casas decimais, né, um resultado preciso, né? E se você considerar 3 casas decimais, vai dar um erro aí de 0,001, tá? Por aí, nessa faixa. Talvez menos do que isso, tá, pessoal? Vamos pegar o cosseno, então. Quer dizer, o seno. Vamos pegar o seno agora, tá? O seno deu 210, né? Lembrando que o seno, né, de 30 graus dá meio, né? Então deu 210. Vamos multiplicar isso pelo nosso fatorzinho, 0,607 e dividir por 256. Isso vai me dar, note que é bem próximo de 0,5, tá? Deu 0,49. Então se você aproximar com duas casas decimais, dá 0,5, tá? E se você considerar o erro aí, vai dar da ordem de 0,002 por aí, tá? Fazendo rápido aí a conta. Ok, pessoal? Então, é isso, tá? O Cordic está funcionando e vou deixar para vocês pensarem em como implementar isso aí de uma maneira melhor, utilizando as adições do arredondamento, tá? Eu fiquei de explicar também como é que eu gerei aquelas funções lá para as funções do meu dos meus ângulos do Cordic, tá? Que a gente tem que gravar, tá? Então como é que eu fiz isso, tá? Eu vim aqui e escrevi que primeiro estou escrevendo minhas interações, né? Então meu I vai de 0 até 15, ok? Então I vai de 0 a 15, eu tenho 16 valores diferentes aí de I, tá? E a gente sabe que o ângulo, né, ele é o arco tangente, né, de eu vou botar assim, tá, de 2 elevado a menos I, tá? Então vou botar isso aqui. E vou chamar isso aqui do meu θ, tá, que está em radianos, tá? Então vou botar θ rad igual a isso. Então vou digitar θ rad igual a isso. Tá aqui os meus valores em radiano do θ. Se eu quiser passar para graus, tá? Eu vou botar aqui θ graus. Ele é igual a θ rad. Eu botei θ rad, né? Foi mal. Vou botar aqui. Então vai ser o θ rad, né? Vezes 180 dividido por cento π. Tá aí. Então aqui estão os valores em graus. Nota que o primeiro ângulo aqui é o 45, depois eu tenho o 26, 14, aqueles ângulos todos que eu inclusive coloquei lá na aula do Cordic, tá? Sendo que aqui a gente tem mais ângulos, tá? Então, e se a gente quiser representar isso com 8 dígitos, né? Qual é o valor em decimal que eu tenho que colocar, tá? Então você pode converter para binário, você pode botar em hexadecimal, mas se você quiser o valor, tá? Na nossa unidade seria basicamente, né? Eu pegar o θ, vamos chamar aqui de θ, tá? Os nossos valores de θ. Ele seria o θ graus. E aí eu vou multiplicar por 256, tá? E vou fazer um arredondamento. Vou fazer um arredondamento. Round. Tá?
Então vamos ver quais são os valores de θ, tá? Então a gente tem esses valorzinhos aí de θ, tá? Deixa eu botar θ transposto, tá? Basicamente o que foi que eu fiz? Eu peguei esses valores aqui, copiei, tá? Copiar. E aí você cola lá, né? Deixa eu mostrar para vocês terem ideia como é que foi que eu fiz, né? Eu cheguei aqui, colei nesse espaço aqui, colei aqui embaixo, tá? E saí copiando, tá? Dando Ctrl X, cadê? Ctrl X cortando, né? E colando, né? Colando aqui. Colei aqui, depois peguei esse, copiei e colei, peguei esse, copiei e colei. Veja que é um trabalho meio braçal, tá? Tem como fazer sem braçal? Tem, tá? Você pode pegar isso aqui, copiar no arquivo de texto, e tem uma funçãozinha lá no... Se você vai lá no... Bota lá no template, tá, da ROM, e você vai ver lá que ele usa uma função chamada de headman. Então você pode ler em binário, hexadecimal, né? Então se você, lá no Scilab, esses valores inteiros você pode passar ele todos para hexadecimal. Passa para hexadecimal, joga no arquivo texto, e aí você usa a função headman com o parâmetro de ler a variável em hexadecimal. Pronto. Você bota lá, usa a função e ele carrega o valor da memória. Bem simples, tá? Aqui como era um valor pequenininho, você vai copiando direto, tá? Mas se a gente for pegar um filtro ou em algumas outras aplicações, vou mostrar como é que faz isso de uma maneira mais simples, tá? Bom, pessoal, com isso terminamos nossa aula, tá? E em breve, junto com essa aula também, tá? Eu vou passar a tarefinha do Cordic, tá? Para que você implemente funções, tá? Você vai pegar o Cordic, né, melhorar ele se você quiser, e você vai implementar funções do tipo arco tangente, cosseno, seno, não daquela forma que eu coloquei em TestBench, mas você vai implementar um módulozinho que já calcula o seno, e aí você pode utilizar um módulo do Cordic dentro dele, né, se comunicando com aquele módulo para poder dar o seu resultado, tá bom? Também sugiro para vocês utilizar a mesma interface, aquela interface que você tem um start e você tenha um done para você avisar quando você terminou a computação, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.